glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Podeis assentar? Então, com muita alegria, nós estamos recebendo mais uma noite. Pastor Gilmar Fius, Deus tem abençoado esta igreja, fazendo com que o instrumento dele seja usado para a glória, exaltação e honra do seu santo nome. Que você possa receber a bendita semente que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. De extrema importância para a igreja, porque o avivamento, ele abrange todas as áreas, abrange as finanças da igreja, abrange a moralidade da igreja, a espiritualidade da igreja, abrange desde o porteiro ao musicista, né? Para fazermos a obra de Deus, é de grande importância que sejamos avivados para o trabalho. É por causa do avivamento que cantamos, oramos, profetizamos, expulsamos os demônios, pregamos Cristo, ganhamos almas para o seu reino. Então eu tenho em meu coração que é de grande importância darmos vários exemplos de homens profetas que foram relevantes em sua época, para que nós também sejamos nesta atualidade. Portanto, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre Neemias, capítulo de número 8, gente. Capítulo de número 8 de Neemias. Deus abençoe a irmã Aparecida, que enxugou o culto lá no lar e disse que viria hoje aqui para receber a palavra de Deus. Deus abençoe a sua casa. E é bom revê-la. Capítulo 8 de Neemias, irmãos. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Aos irmãos internautas que estão nos assistindo, Deus abençoe sua vida, sua casa. Neemias 8, versículo 1. Acharam? Diga amém. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua, que estava diante do portão da água, e eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali diante da rua
que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, qual eles haviam feito para o propósito. Ao seu lado pôs-se em pé, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maseias, e à esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbandana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo pôs-se em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, erguendo as suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com suas faces voltadas para o chão. Amém. Repita comigo, diga: todo avivamento, diga forte, diga: todo avivamento provém da palavra de Deus. Diga forte, diga: todo avivamento provém da palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado, diga: quanto mais apreço pela palavra você tiver, mais avivado você será. Levante as mãos e diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Se falares comigo, minha alma viverá. No nome de Jesus, amém. A restauração de Jerusalém passou por 3 etapas. Ela passa por uma etapa de restauração física, que são os muros e as portas que haviam sido restauradas. Passa por uma restauração social. Eu já disse a vocês que essa restauração havia sido a ordem política estabelecida, a social e religiosa, que também havia sido estabelecida por Neemias. E ela também passa por uma restauração espiritual, da qual essa nós usaremos como base, que é através da palavra de Deus. A maior reforma implementada naqueles dias, que Neemias projeta, Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e ele implementa em Jerusalém a restauração da autoridade da palavra de Deus sobre o povo. Isso é que o cenário mostra que o povo de Deus havia esquecido da predominância da palavra de Deus sobre toda a nação de Israel. E Neemias tem essa função responsável em restaurar esta autoridade de Deus e de sua palavra sobre o seu povo. Já havia sido implantado desde os primórdios, tudo que o povo fosse fazer deveria consultar a Deus através de sua palavra, através de seus profetas. E com o passar do tempo, depois da morte de Josué, o povo se perdeu porque havia uma infiltração de paganismo, e o povo já não consultava mais a palavra de Deus como a centralidade de seu culto. E a maior necessidade, a grande dificuldade de Israel foi voltar a esta compreensão de inteira submissão à palavra de Deus. E a restauração dessa autoridade, da suprema autoridade da palavra de Deus, nada mais era do que o propósito em reger a vida do povo. Eu sou de uma época em que minha mãe, uma crente muito veterana,
daquelas que sai para a loja, e até hoje ela tem esse hábito, antes de sair para a loja, ora: Senhor, prepara a loja, prepara o vendedor, prepara a roupa, prepara tudo. Então nós criamos esse hábito de tudo o que formos fazer, que seja pelo viés da oração. Se for para casar, que case orando. Se for para namorar, que namore orando. Se for para entrar em uma empresa, que entre orando. Assinar um contrato, que assine orando. E tudo isso respaldado em resposta da palavra de Deus. Se não houver uma resposta da parte de Deus, já cria-se uma dúvida. Mas Israel, com o tempo, perdeu essa habilidade de consultar ao Senhor. Israel perde essa habilidade de consultar, e a maior necessidade da igreja e da nação agora precisava ser restaurada, que era voltar a um avivamento de ouvir Deus. Vivemos hoje quadro gravíssimos de problemas dentro da igreja por falta de consulta às escrituras. Nós vivemos hoje um quadro de liberalismo, de relativismo, e diga-se de passagem, a teologia relativista está sendo infiltrada de maneira tão imposta pelos pseudos teólogos relativistas, que muitas de nossas igrejas, que se dizem aí pentecostais, já não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Outros não acreditam mais na pessoa salvífica de Jesus, porque tudo isso é muito relativismo. Já se não crê mais no inferno, também já não se crê no céu. Tudo isso é falta de consultar a palavra de Deus. É sempre muito bom ler bons livros, é sempre muito importante termos aí um manual de consulta, mas a palavra de Deus, ela precisa ser a centralidade dos nossos dias, e ela é a bússola pela qual nós nos norteamos. E nós vivemos um quadro de liberalismo, de sincretismo, de relativismo, e por que também não dizer, vivemos uma época de uma ortodoxia morta, e também de um analfabetismo bíblico. A gente está vivendo hoje uma grande crise do analfabetismo bíblico, de gente que só lê a Bíblia quando o pregador abre e ele acompanha. E pasmem vocês, eu fui numa igreja esses dias que o irmão pediu para abrir a Bíblia no livro de Jó, e o camarada velho de crente me procurando o livro de Jó no Novo Testamento. Isso nada mais é do que analfabetismo bíblico. Gente que é levado a todo vento de doutrina, a todo movimento que parte por aí, e que o viés dele não tem nada a ver com a palavra de Deus. E a função de Neemias nada mais era do que trazer à luz do povo as escrituras, porque quando meditamos na palavra de Deus, não erramos. Quando meditamos na palavra de Deus, tomamos atitudes coerentes. Nós não devemos falar o que fala a mídia, não devemos falar o que fala qualquer líder, nós devemos estar baseados naquilo que Deus quer falar, naquilo que a palavra de Deus quer me ensinar. E muita gente acha que avivamento é pular, sapatear. A gente gosta de tudo isso, falar línguas, levantar a mão, rodopiar, tudo isso é muito bom. Mas se todo esse movimento não estiver embasado na palavra de Deus, gente, não passa de balela. E em primeiro lugar, a gente vai observar que esse convite de Neemias ao povo, à volta da palavra de Deus,
ele conclama todos para um ajuntamento para ouvir, porque a fé vem pelo... Fale alto, a fé vem pelo... Então diga para quem está do teu lado, diga, não existe, não precisa tocar nele, mas diga, não existe avivamento sem antes ouvir a palavra de Deus. Não tem avivamento sem audição da palavra de Deus. Diz que um irmão foi num culto e foi tanto poder, e aí ele pulou tanto no culto, sapateou tanto no culto, rodopiou tanto no culto, e aí quando terminou ele foi para casa. A esposa dele falou, e o culto como é que foi? Ele falou, foi uma explosão. O que que pregou? Ele disse, eu não ouvi nada, só sei que foi poder. Não é poder, gente, porque só se produz poder quando eu ouço. E há uma diferença entre ouvir com o coração e ouvir com o tímpano, porque tem dois grupos de gente na igreja. Tem gente que ouve apenas com o tímpano. Já viu aquele tipo de gente que ouve e não muda? Porque ele só ouve com o tímpano, e a palavra de Deus foi feita para se ouvir com o coração. Por isso que Jesus disse, aquele que ouve e guarda. Diga para quem está do seu lado, diga, não seja ouvinte esquecido. Diga, ouça e guarde. Quando nos ajuntamos para ouvir a palavra de Deus, mostrando quem somos e somos movimentados por ela, quando somos avivados, esse ajuntamento se torna um ajuntamento espontâneo. Vou repetir. Quando somos avivados para ouvir a palavra de Deus, somos considerados como os crentes de Bereia. A Bíblia diz que os crentes de Bereia ouvia e tudo que ouvia conferia. Porque não é tudo que você ouve que você vai sair engolindo. Você tem que saber se confere com a palavra de Deus. Até eu do que estou falando aqui, você precisa conferir se existe Deus, existe palavra de Deus. Porque tem gente aí, como dizem por aí, comendo gato por lebre, achando que está ouvindo Bíblia. É por isso que nesse tempo nós nunca tivemos um grande número de sincretismo religioso que não tem nada a ver com o Evangelho, do que estamos vivendo nesse dia, porque o povo não ouve. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de quê, gente? Conhecimento. Mas quando somos avivados porque ouvimos a palavra, ela produz em nós espontaneidade para o ajuntamento. Porque a pior coisa é você ouvir uma coisa forçada, mas quando você tem espontaneidade, disposição. Benditos são vocês aqui essa noite, que numa segunda-feira, que poderia estar em casa, com a perna para cima no sofá, preparando uma janta gostosa para o marido, se organizando para amanhã trabalhar, abriram mão de tudo e não vieram forçado. Pastor não colocou cabresto em ninguém, mas a chama de ouvir a palavra te trouxe aqui, porque você está avivado. Isso é espontaneidade. Quando somos avivados porque ouvimos a palavra de Deus, Deus está movimentando o nosso coração a fim de que nos reunamos para buscar a Ele. O que é que nos faz buscar a Deus? O ouvir de sua palavra. E eles não se reuniram em volta de qualquer interesse, em busca de seus próprios resultados. Eles se reuniram não em detrimento dos seus próprios benefícios pessoais, porque isso não é culto, isso não é avivamento. Aliás, essa não é uma reunião de negócios. Não, essa reunião não é uma reunião de business to business. Também não. Essa reunião, a centralidade dela é
a palavra de Deus. Se queremos as bênçãos de Deus, se somos avivados por Deus, temos que ter fome da prosperidade de sua palavra. E eu quero profetizar aqui esta noite, essa espontaneidade em você, ela vai crescer e tomar amplas proporções, porque quanto mais de Deus você recebe, mais necessidade dele você tem. Então, em primeiro lugar, esse ajuntamento foi um ajuntamento espontâneo para ouvir a palavra de Deus. Em segundo lugar, foi um ajuntamento coletivo. Olha o que o texto diz no capítulo 8. A Bíblia diz que todos os homens e mulheres, quando somos avivados pela palavra de Deus, esse ajuntamento, ele vai se tornando coletivo. Criança, jovens, adolescentes, adultos, anciãos, vamos sendo tocados pelo Espírito a tal ponto que somos convocados a congregarmos em coletividade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nesse ajuntamento de Esdras, de Neemias, do qual Esdras também participa, ninguém ficou de fora. Não existe idade para avivamento. Avivamento não é para um grupo específico da igreja. Avivamento não é só para os jovens. Avivamento não é só para o corpo diaconal. Avivamento não é só para os sonoplastas, para os obreiros oficiais. Avivamento é para a igreja toda, para o pastor até o porteiro. Deus está dizendo: ei, eu quero estabelecer um avivamento integral na sua casa, total, alcançando todas as classes sociais. Ei, avivamento não é só para pobre. Avivamento é para pobre, para rico, agricultores, nobres, homens, mulheres. Eles tinham um alvo em comum. Qual era? Conhecer a palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai dar para todos nós, ainda no Brasil, um grande avivamento para esta nação se voltar para a palavra. Eu estou acreditando nesse avivamento, e está começando aqui com vocês, comigo, sem distinção. Esse é o ápice, o momento mais importante da presença de Deus em nós, quando nos reunimos em coletividade. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: esse negócio do afastamento, do distanciamento, por favor, eu não estou pregando contra o distanciamento, não. Eu sei que a gente está vivendo um período pandêmico, precisa ser respeitado, né? Todas as regras sanitárias, precisamos usar álcool em gel, precisamos nos manter afastados do grupo de risco, cuidando dos nossos velhinhos. Mas por detrás de todo esse contexto, existe também uma ação maligna. Quem é espiritual sabe do que eu estou falando. Existe uma ação maligna do diabo em desintegrar a igreja de sua unidade. Gente, o diabo detesta ajuntamento da igreja, porque quando a igreja se reúne em nome de Jesus, à volta da palavra de Deus, todas, eu não estou dizendo metade, eu estou dizendo que todas as cadeias caem. É por isso que culto deve ser ajuntamento. Eu já falei isso, acredito que no sábado à noite, mas vou repetir: culto deve ser ajuntamento. O que quis Faraó fazer com o povo de Deus? A Bíblia diz que
Moisés chegou a Faraó e disse para Faraó: solta-nos para irmos congregar. Ele disse: ide e deixai as crianças. O que Moisés disse? Vai todo mundo. Porque as crianças precisam ouvir a palavra, os adolescentes precisam ouvir a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que faz culto em casa, você que lê versículos em casa, nesse momento de culto doméstico, não deixa ninguém de fora, nem os cachorros. Abençoa a tua casa inteira. Todo mundo tem que participar. Tem que estar todo mundo integrado à volta da palavra, porque a supremacia na sua casa não é o dinheiro, não é a roupa, não é o carro, não é os interesses mundanos, é a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é respeitada, o diabo cai fora e a bênção de Deus cai sobre a tua casa. Então, em primeiro lugar, o ajuntamento para a palavra deve ser espontâneo. Em segundo lugar, deve ser coletivo. Em terceiro lugar, tem que ser harmonioso. Não pode ser um ambiente de disputa, de quem sabe mais, de quem é mais mestre. O povo se ajuntou num sentimento como um só homem. Havia ajuntamento e havia comunhão. Eles não estavam apenas um do lado do outro. Há uma grande diferença em você estar do lado de alguém e ligado a alguém. O propósito de nos unirmos em torno da palavra de Deus como crentes avivados, isso acontece muito em igreja grande. Às vezes a pessoa está do seu lado, ela está até perto, mas a sua alma não está ligada a dela. E nós temos uma grande dificuldade hoje, porque o propósito desse comungar, desse ajuntamento à volta da palavra de Deus, porque vocês não estão à minha volta, vocês estão à volta da palavra de Deus. A centralidade desse culto aqui não sou eu, é a palavra. Então, por isso que é de grande importância nós nos cumprimentarmos, nos saudarmos, nos conhecermos, nos relacionarmos. Porque tem gente que vem para a igreja na sua redoma individualista. Você não conheceu a palavra. Deus para minha casa, Deus para mim, cada um com seus problemas. Não é avivamento, não é evangelho. Porque o evangelho de Jesus nada mais é quando ele produz em mim avivamento. A primeira coisa que eu quero fazer é o quê? Repartir o que está em mim para os que estão à minha volta. Então segura aí só um pouquinho, deixa de ser egoísta e olhar só para o seu umbigo. Reparta. O que Jesus disse na ceia? Eu entrego a vocês o que o Pai me deu. Então distribua amor, perdão, caridade, abraço, afago. Distribua alguma coisa. Diga para quem está do teu lado, diga: não basta estar perto. Diga: avivamento une almas. Diga para quem está do teu lado, diga: avivamento. Diga: avivamento, onde a palavra de Deus é a centralidade. Diga: não ajunta apenas para encontros sociais, para reuniões de homens, mas de santos que se dobram à palavra de Deus. Glória a Deus. Próximo passo. O avivamento à volta da palavra de Deus também é proposital. Precisa haver um propósito. A pergunta que não quer calar é: você veio aqui para quê? Porque não tinha o que fazer? Acredito que não. Porque marcou um encontro com alguém? Acredito que também não. O teu propósito aqui é ouvir a lei do Senhor.
É por isso que o salmista disse: gastamos tempo em ouvir a lei do Senhor, e nela meditamos de dia e de noite. A Bíblia diz que o povo falou ao escriba, que era Esdras: traga o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel, e fale-nos. Irmão, eu fico muito chateado, e já fui em muitas igrejas e gosto de vir aqui, pastor Irão, e parabéns por essa dinâmica, porque o culto tem que ser em volta da palavra. Poxa, as pessoas têm as suas dificuldades e abrem mão de tantos compromissos a fim de vir para cá. E eu já fui em tanto culto, principalmente a gente que é pregador, e que vem com uma mensagem no coração fervendo para entregar ao povo. Irmão, se coloca tanta programação no culto e se dá só 15 minutos para a palavra. Canta, 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 até cair para trás. Faz peça jogral, enredo, teatro, mas palavra que é bom nada. O nosso propósito tem que ser em torno da palavra. Nós temos que gastar tempo, debulhar. Eu estive com um judeu ortodoxo, e ele disse para mim que pelo menos 15 anos, ele estava estudando o primeiro capítulo do Gênesis, que só diz aquela parte assim: e no princípio. Eu fiquei com vergonha de mim. Ele falou: pastor, há 15 anos eu estou só nesse texto. No princípio criou Deus. Eu quase... Porque a gente não gasta tempo. Não é proposital. É muito bom cantar, é muito bom fazer jogral, é bom fazer encontro, é muito bom fazer gincana, é muito bom, acho que gincana está até fora de moda, né? É tanta coisa que a gente faz. É muito bom a gente fazer retiro. Gente, mas se a palavra de Deus não for o centro, desculpa, faliu tudo. Vocês aqui que são líderes de evento, coordenadores de evento, separem um momento exclusivo, principalmente culto. Culto, para ser culto, tem que ter a maior demanda voltada para a palavra de Deus. Suprime o louvor, suprime o cantor, suprime o teatro, suprime tudo, mas não suprima a palavra. Porque a palavra quem sara, transforma, liberta, quebra grilhões, abre cadeias. É a palavra. E aí tem mais um outro fator predominante. Porque não basta só ter tempo e ter gente para falar lorota. Chamar Jesus de Genésio. Tem que ter alguém com conhecimento. O pregador precisa ter duas coisas. Primeiro, conhecimento na mente e fogo no coração. Teologia sem poder é ortodoxia morta. Aleluia. Porque às vezes o sermão também é comprido e chato, porque não tem vida, não gera expectativa, não muda ninguém. Diz que um pregador estava pregando e um dia ele perguntou para o pecador que estava no culto: você acredita no que eu prego? Aí o pregador falou: como eu posso acreditar no que prega se nem tu acredita no que fala? Já fui em culto que o pregador vai, e ele vai mesmo para bater cartão, vai para cumprir uma meta. Ele está cansado do ofício e ele já não tem mais o que falar. Amemos a palavra. É
do tipo daquela pessoa que está trabalhando lá, mas ela está lá só para receber o salário, ela não está comprometida com a empresa. Ela não vê a hora de ir embora. E o pregador precisa estar comprometido com as escrituras. A Bíblia diz que Esdras e Neemias estavam. Esdras era um homem comprometido. O livro de Neemias fala, eles não buscam alguém para falar coisas bonitas para agradar o povo. E eu devo dizer para vocês que púlpito não é palanque político. Que eu deixe as minhas opções políticas para o lado de fora. É natural que eu tenho que me pôr como cristão e decidir a quem eu vou votar. Mas eu não posso usar o meu altar, o altar de Deus, de onde eu faço o ofício, para tentar fazer a sua cabeça. Até porque você é cristão e você conhece Cristo. Você conhece a palavra. Aqui não é lugar de eu ficar falando sobre filósofos, sociólogos. É natural que no sermão eu possa utilizar-me de alguns recursos. Posso dar alguns exemplos, mas a centralidade do meu texto é a palavra. Os crentes são avivados pela palavra. Aqui não é lugar de eu contar poesias de Alice no País das Maravilhas. E nem tão pouco de eu ler o poema de Clarice Lispector. Aqui é lugar de eu falar a Bíblia. Porque se a palavra não transformar, irmão, desculpa, o último que sair apaga a luz. É a palavra que transforma. É a palavra que nos molda. Eu não vim aqui contar as minhas bonitas experiências de vida, eu vim aqui pregar a palavra. Você quer convencer o pecador na tua empresa, na tua casa, na tua rua? Fale da palavra, a palavra de Deus. Diga para quem está do teu lado, diga, a palavra de Deus. Não, mas fale olhando para ele, diga, a palavra de Deus é autossuficiente para produzir avivamento. E tem mais um detalhe importante aqui, já vou terminar. Não basta só pregar o que conhece, precisa viver o que prega. Tá apertando, né? Não é só falar bonito. A pergunta que não quer calar é: será que tem vida? Diz que tinha um pastor que tinha uma filha e a filha falou para a mãe assim: mãe, vamos ficar na igreja. Eu quero morar na igreja. Ela disse: mas por que, minha filha, você quer morar na igreja? Ela falou: porque o pai no púlpito é um anjo, em casa é um demônio. Billy Graham falou que nós somos a Bíblia que o povo está lendo. Sabe qual é a Bíblia que o mundo quer ler? Não é as escrituras de Neemias, Mateus, Marcos, João, Lucas. Não, eles estão lendo tua vida. Se você compra e paga, se você é verdadeiro nas suas atitudes, se as suas relações são saudáveis, e a partir de então, que se a sua vida estiver comprometida com a palavra, você vai ser a pista para levarem eles a Deus. Esdras é esse homem comprometido. Nós estamos vivendo uma grande deficiência de pessoas que preguem e vivam. A pregação com palavras e vida. A pregação com testemunho está ausente dos nossos dias. Mas que Deus derrame em nós este avivamento, a fim de que possamos pregar com a nossa vida no dia a dia. Mas eu preciso correr aqui. A gente vê que existem algumas atitudes
com relação do povo às Escrituras, porque o avivamento promove isso. O avivamento promove ouvidos atentos. Levante as mãos assim que eu quero profetizar. Diga: Deus, está fraco, diga: Deus, dai-me ouvidos atentos à tua palavra. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando eles falaram a palavra, o povo permaneceu desde a alva, ou seja, às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, até o meio-dia, ouvindo a palavra. Tem gente que não aguenta 1 hora de culto. Dá um comichão nele. E se o culto demora mais 10 minutos, se a pregação demora mais um pouquinho, ele levanta e sai. Eu tive um pastor muito conservador. Eu sou da origem da Assembleia de Deus. E um pastor muito conservador. Ele tinha alguns excessos, mas alguns costumes até hoje eu carrego comigo. Se fazia a leitura oficial, e quando se começava a leitura da palavra de Deus, quem estava na porta não entrava. Não se saía e não se entrava enquanto estava lendo a palavra de Deus. A gente vai perdendo esses bons hábitos, mas são coisas que precisam ser conservadas. Vai andar no tribunal diante de um juiz quando ele está deliberando a sua ação. E a gente vem de qualquer jeito, como se nada tivesse acontecendo, e a palavra está falando, e a gente está mexendo no celular, e a gente está retocando a maquiagem, e a gente está conversando, e está tricotando, e o pau está quebrando, e a gente não está nem aí. O descaso com a palavra de Deus nos dias de hoje, e graças a Deus por essa igreja idônea, parabéns pela educação espiritual, isso é muito bom. Mas eu ando o Brasil e o mundo, e o negócio por aí está feio, com pessoas, pastor, e não sabe do que eu estou falando, de gente desatenta, dispersos ao ouvir, mas a Bíblia diz que o povo permaneceu. Nós estamos vivendo um tempo de distração, dispersão e enfado com relação à palavra, que não estão mais atentos aos pregadores, que não estão atentos mais aos arautos. E a Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. A gente está vivendo uma época de esnobismo, de tietagem, mas não de fome pela palavra. Mas que Deus nos levante hoje como arautos de um grande avivamento, a fim de mantermos o altar aceso para ouvirmos a palavra de Deus. Como é bom sentar para ouvir Deus, ouvir a palavra. Gaste tempo, gaste tempo. O povo estava se livrando da mente dispersa. Porque o avivamento tira, repita comigo, diga, o avivamento, diga forte, diga, o avivamento voltado para a palavra tira dispersão. Tira dispersão. O raciocínio se torna lógico. Foi como Filipe fez com aquele moço que estava na carruagem. Entendes o que lê? Como vou entender se não tem quem me explique? Ele disse, pois não, está aqui quem te explica. Vai se tornar lógico. É por isso que temos que orar quando estamos pregando e repreender todo espírito de dispersão, porque é uma luta no mundo espiritual.
Quem não entende, não sabe do que estou falando, mas eu acredito que muitos aqui, a maioria são domésticos na fé, e sabem da luta que tem o pregador em estar pregando, porque eu não estou apenas no púlpito falando palavras minhas. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está produzindo frutos. E existe uma luta, porque aqui vem gente que está em pecado, aqui vem gente que o adversário está dizendo, deixa a família, vem gente querendo se matar, vem gente doente, vem gente atribulada, vem gente perturbada, e enquanto isso, há uma guerra no mundo espiritual, anjos querendo abrir os seus ouvidos para que você receba a palavra, e demônios querendo te expulsar daqui, mas hoje a palavra quebra as cadeias e te faz avivado. Glória a Deus! E em último, a palavra de Deus, ela causa em nós, por conta de um avivamento, ela nos leva a uma verdadeira adoração. Não dá para adorar se não conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que o livro foi lido, a palavra de Deus foi falada, e o povo responde dizendo, amém. Vocês sabem muito bem o que significa o amém. Assim seja. Está confirmado, está selado. Quando o arauto falava, o povo estava dizendo assim, estamos contigo. Quando o arauto expunha a palavra de Deus, o povo exaltava e dizia, amém. O amém é a confirmação central de toda a veracidade que é falada da boca de Deus para o homem, porque quando Deus fala a você, a única palavra que você diz a Deus é, assim seja, Senhor. Amém, Senhor. Eu confio, Senhor. Deus está dizendo para você aqui hoje, e você sela com amém, vou provocar um avivamento na tua vida. A palavra está gerando frutos. Vai para a tua casa hoje com essa certeza, está acontecendo um grande movimento de Deus. Ei, não sou eu quem estou te prometendo, é a palavra está gerando um avivamento, de maneira que vai mudar coisas, circunstâncias, atitudes, comportamento, os teus ouvidos serão atentos, e você será mudado por causa do poder da palavra, no nome de Jesus. Se você puder ficar de pé para orarmos, bendito é o nome do Senhor. Que pena que a hora passa tão rápido e a gente tem um horário. Eu tinha muita coisa aqui para falar, mas a gente termina um assunto amanhã. Glória a Deus, glória a Deus. Quando a palavra de Deus está sendo fluída com leveza, a hora passa que a gente nem sente. Fica gostoso o ambiente. Eu estou sentindo que vocês estão saboreando, deliciando, mastigando. Vai para casa com esta palavra no teu coração. A lei de Deus, deixa ela, faça como o boi faz. Vá ruminando a palavra, mastigando ela. Depois leia na sua casa Neemias 8, o capítulo todo, e você vai ver a instauração de um avivamento que se deu no efeito da palavra de Deus, pelo poder da palavra. Eu tenho algo para te dizer, para finalizar. Deus fará grandes coisas na sua vida pelo compromisso da palavra dele. Milagres vão acontecer na sua vida pelo teu compromisso com a palavra. Ouça isso que eu estou dizendo. Bendita foi a tua chegada aqui. Você poderia ter ido para o shopping, poderia ter ido comprar, poderia ter ido na casa do amigo, poderia tomar chá com bolacha na casa da tua sogra, mas você deixou tudo porque a centralidade da tua vida é a palavra. E se é a palavra, diz o Senhor, tudo que é barreira no teu caminho, eu coloco por debaixo dos teus pés pelo poder da palavra. Glória a Deus.
Pai bendito, graças nós te damos, porque somos avivados pela tua palavra. É a tua palavra quem nos levanta, quem nos cura, quem nos liberta. É a tua palavra quem nos anima, quem nos faz ficar de pé. E nós estamos aqui assim como estava Neemias, Esdras, estava Israel, que estava à disposição de ouvir. E nós viemos aqui não para ver atores, artistas, não viemos aqui para nos mostrarmos, viemos aqui para congregarmos no ajuntamento de ouvir a tua voz. A tua voz que levanta, a tua voz que faz as pedras rolarem do nosso caminho, a tua voz que cura as nossas enfermidades, sara as nossas feridas. E eu sei que coisas maravilhosas estão acontecendo. Oxalá a tua palavra encontre guarida nos nossos corações, e que saiamos daqui edificados, equilibrados pela tua palavra. Graças nós te damos por essa noite. Louvamos a ti pela vida do pastor Iron, da pastora Mônica, do ministério desta casa, da Batista Shalom. Senhor, não deixa que ninguém saia daqui vazio, mas que a tua palavra alcance-nos e que saiamos daqui edificados por ela. Nós te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus para sempre. Dê uma salva de palmas para Jesus.